O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Vamos dizer juntos? A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Todos? A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé, dessa vez, estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Todos? A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Todos juntos? Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, filhos amados, mais uma vez quero acolher a todos. Nossa paróquia nesses dias, tem vivido grandes momentos, toda a Semana Santa maravilhosa. Ontem à tarde, aqui na Igreja Matriz, nós tivemos a primeira Eucaristia das crianças, 85 crianças mais 11 adultos, 96 lindos anjinhos fizeram a primeira comunhão ontem, receberam essa graça. Final de semana passamos em retiro com os casais, eram 38 casais fazendo retiro, mais 40 casais trabalhando. Levanta a mãozinha quem estava no retiro de casais aí para a gente ver. Olha aí que bênção, bendito seja, obrigado. O grupo de oração Jovem Emaús está celebrando 3 aninhos de vida. Levanta a mãozinha aí, galerinha do Goge, olha que bênção. O Ministério Filho Davi celebrando 19 aninhos. Meu pai e minha mãe nem se conheciam, vocês já estavam cantando, olha só. 19 aninhos. As mães que oram pelos filhos também estão celebrando 3 aninhos. Eu encontrei pelo caminho crianças de aniversário, muita gente celebrando o dom da vida. A Carla Morim, que foi coordenadora de liturgia com a gente, está de aniversário. São muitas bênçãos para celebrarmos em nossa comunidade paroquial, justamente neste que é o Dia da Misericórdia. Papa João Paulo II instituiu esse dia,
dia da misericórdia do Senhor, no segundo domingo da Páscoa, porque a ressurreição do Cristo traz para a gente vida. A misericórdia do Senhor quer nos restaurar ao céu, e é do lado aberto de Jesus que sai o sangue e a água da vida. A gente fala, né, filhos queridos, aqui do lado aberto de Jesus, essa é a visão que a Maria Faustina Kowalska tem do Cristo misericordioso, né? No alto da cruz, a gente consegue enxergar lá, do peito aberto de Jesus, o lugar que foi furado pela lança do soldado, sai sangue e água, nasce a igreja, que vai nos trazer salvação. E a liturgia de hoje fala um pouquinho disso. Nesse tempo pascal, a gente vê nascer a fé pascal, a fé no Cristo ressuscitado. A liturgia vai trazendo para a gente. Quando a gente leu, por exemplo, os discípulos de Emaús, né? Os discípulos já estavam cabisbaixos, sem fé, entristecidos, voltando para Emaús, os discípulos de Emaús. Mas aí o próprio Jesus Cristo começa a caminhar com eles, vai falando sobre as Escrituras, parte o pão e fica presente no pão. A fé daqueles homens cresce, e aqueles homens saem para partilhar a palavra de Deus. Agora, se a gente prestar um pouquinho de atenção nesse domingo da misericórdia, a gente vê que aquela primeira comunidade que estava sendo mantida pela fé na ressurreição, agora começa a nascer não só a fé pascal, mas a comunidade pascal. Vamos dar uma olhadinha para ver se não é isso que está acontecendo aqui. Primeiro, no texto do Evangelho, estando fechadas as portas, mas os 11 apóstolos de Jesus estavam lá em oração, na partilha do pão, na doutrina dos apóstolos, na oração comum, mesmo com as portas fechadas, porque eles ainda estavam com medo, e era o primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou no domingo, primeiro dia da semana. No outro domingo eles já estavam lá, reunidos no cenáculo, no mesmo lugar onde aconteceu a ceia do Senhor, onde ele partiu o pão, e eles estavam lá com as portas fechadas, porque estavam com medo. Acabaram de matar o nosso mestre, vão matar a nós também. Só que aí, mesmo com as portas fechadas, Jesus entrou. Qual foi a primeira notícia que Jesus deu? O primeiro anúncio: a paz esteja convosco. Porque o anúncio da ressurreição é também a paz. Para mostrar para a gente, filhos queridos, veja, eles estavam amedrontados, era um cenário de perseguição àqueles que falavam do nome de Jesus. Eles estavam escondidos no cenáculo, e o Senhor entra e leva o que para eles? A paz. Por quê? Para quem é cristão, para quem crê, para quem anuncia a palavra de Deus, para quem vive da misericórdia, mesmo em meio à tribulação, à dor. Eu acabei de abraçar ali na entrada da igreja uma mãe que sepultou sua filha. Haverá dor como essa dor? Mas quando a gente tem o Cristo no coração, mesmo nessa dor, o nosso coração não se desespera, há paz. O Cristo ressuscitado, o Cristo que passa pela cruz, o Cristo que é flagelado, não promete que nós não teremos tribulação nesse mundo, não teremos sofrimento, não teremos dor. Mas Ele promete que se nós estamos com Ele, mesmo em meio à tribulação, haverá paz, porque nós temos a confiança e a esperança nesse Deus vivo e verdadeiro. Jesus chega e leva a paz. Veja, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, mais um retrato dessa primeira comunidade pascal. A primeira leitura diz assim: os que haviam se convertido eram perseverantes ao ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão, na oração comum. Todos estavam cheios do temor e do Espírito. Todos que abraçavam a fé viviam unidos, diariamente frequentavam o templo, partiam pão, tomavam a refeição com simplicidade no coração, louvavam a Deus, e a cada dia o Senhor juntava outros que iam abraçando a fé também. É a primeira fé, é o primeiro retrato da comunidade que vai nascendo. Essa comunidade que nasce para repetir, celebrar a Páscoa. Essa comunidade que, na ressurreição do Senhor, pela fé no Cristo ressuscitado, começa a se unir e começa a fazer aquilo que Jesus pediu: fazer isto em memória de mim, este é meu corpo, esse é meu sangue.
fazei em memória de mim. Já no primeiro dia da semana seguinte, no primeiro domingo da semana seguinte, já se reuniam para celebrar. E aí começam a formar esses grupos, essas comunidades, e juntos em comunidade, eles participam da doutrina dos apóstolos, eles ficam falando o que os apóstolos ensinavam, e como é que é os ensinamentos, e aí também nas orações comuns, e aí também na fração do pão, está nascendo a comunidade que nasceu pela fé pascal, se transforma agora numa comunidade pascal, que a cada domingo vai celebrar a Páscoa novamente. É isso que eu e você fazemos a cada missa. Nós celebramos a Páscoa do Senhor. Nós somos uma comunidade pascal, e nós nascemos pela fé. Agora veja que grandeza que o Senhor diz para a gente, quando Tomé está lá, naquele primeiro dia, quando Jesus entra, o Tomé não estava. O Tomé tinha encontrado alguma coisa mais importante para fazer, do que ficar com os seus irmãos em oração. Sei lá, talvez o Figueirense estivesse jogando, dele se for por Orlando Scarpelli, não sei o que ele foi fazer, ou de repente ele pensou, tem promoção na van, vou lá comprar alguma coisinha, ou ele disse, não, o Cons está fazendo um churrasco lá no sítio do Cons, vou lá comer uma carninha com ele. Não estava com a comunidade em oração. E aí tem uma outra grande notícia para a gente, quando nós não estamos com a comunidade, nós também enfraquecemos, nós ficamos perdidos, ficamos de fora. Jesus vem e nós não estamos, não vemos, não estávamos presentes, e daí porque nós não estamos com a comunidade, nós ficamos enfraquecidos, e a comunidade traz um anúncio para a gente, vimos Jesus, está vivo, ressuscitado, mas quando nós não estamos com a comunidade, nós enfraquecemos e nem cremos, e aí a gente fica pedindo sinais. Eu quero um sinal, não acredito nisso que vocês estão me dizendo, não acredito que tem Jesus na Eucaristia, não acredito nessa palavra, não acredito que a Semana Santa foi linda, não acredito que teve a primeira comunhão de 96 pessoas, não acredito que o grupo de jovens está fazendo 3 anos, não acredito que eu tenho um grupo que canta na missa e que está fazendo 19 anos, não acredito, só se eu colocar a minha mão. Aí Jesus vem de novo as portas fechadas, de novo Jesus entra, de novo Jesus diz, a paz esteja convosco. E aí Jesus chama aquele que não estava na comunidade, porque aí é que se experimenta a misericórdia do Senhor. Eu disse nas outras missas, se fosse eu, com o meu pecado humano, na minha carne fraca, eu diria para Tomé, perdeu, mané, vaza, não tem mais para ti, agora só os outros que estavam aqui. Tu não tinhas coisa mais importante para fazer? Fica lá agora, não fizesse as tuas escolhas? Fica lá. Mas Jesus não. Jesus se derrama em misericórdia, e Ele vai dar mais uma oportunidade para aquele que estava fora da comunidade, para aquele que se afastou dos seus irmãos. Ele diz, Tomé, toca aqui na minha mão, filho, ó, vê, olha os pregos aqui, olha o meu lado aberto. E aí, por causa da misericórdia de Jesus, que olhou nos olhos daquele filho incrédulo, aquele filho agora vendo Cristo na frente dele, Tomé faz a sua grande profissão de fé. É uma profissão de fé, é uma oração belíssima. O que foi que Tomé disse? Como ensaio foi ótimo, agora eu quero ver tremer esse telhado aqui, ó. O que Tomé disse? Oh glória, meu Senhor e meu Deus. Ele estava diante de Jesus ressuscitado, ele reconheceu e professou a sua fé, voltou para a comunidade, integrou-se novamente na igreja, e novamente passou a celebrar a cada domingo a Páscoa com aqueles seus, e aí cheio daquela graça, o Senhor fala para ele uma coisa que serve para mim e para você. Ele fala para Tomé assim, Tomé, tu acreditaste porque me viste? Ele pergunta para Tomé. Tomé fica quietinho, né? Vou dizer o que agora? Fica quietinho. Aí Jesus diz, muito mais felizes do que você, Tomé, são os que creem sem ter visto. Veja, filho amado do meu coração, eu e você cremos sem termos visto. Pedro vai retomar essa grande verdade, quando ele diz para a gente aqui,
na palavra de Deus, na segunda leitura, que é carta de Pedro. Pedro diz assim: sem ter visto, ele está falando para aquelas comunidades nascentes. Veja, filhos amados, isso é tão espetacular, porque é pós-ressurreição, os discípulos, os primeiros anunciando, e eles anunciam daqueles que eles viram, eles anunciam do Cristo que sentou com eles à mesa. O Pedro, esse que está falando aqui, teve o pezinho dele lavado por Jesus Cristo. O Pedro foi curado quando Jesus disse: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, porque Jesus tinha predito que ele iria negá-lo e ele negou, mas depois Jesus foi lá na sua misericórdia e o curou e o trouxe de volta. Esse Pedro, é ele que está dizendo isso para as primeiras comunidades que não estiveram com Jesus na mesa, pessoas que não estavam ao pé da cruz quando Cristo foi crucificado. Então eles estavam aprendendo daquilo que o Pedro, que estava na mesa, do Pedro que estava ao pé da cruz, do Pedro que teve o pé lavado por Jesus Cristo, do Pedro que negou Jesus Cristo. É esse que está dizendo: sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Senhor, não tem como a gente medir uma coisa tão grandiosa como essa, e é o Cristo que se deixa alcançar por nós pela misericórdia que Ele derrama sobre a nossa vida. E aí, filhos amados, se o Pedro está dizendo isso aqui para comunidades que são daqueles anos ali próximos, gente que andava naquele contexto, nós que estamos 2000 anos depois, para nós serve essa palavra de misericórdia. Você acredita sem ter visto, você não tocou nele, nas chagas abertas, mas você crê, por isso você vai receber dessas bênçãos. Isso vai ser alegria para você, uma alegria indizível, uma glória sem fim, porque você vai obter aquilo que você acredita, que é a sua salvação, pelo sangue derramado do Cristo do lado aberto, pela igreja que nasce do lado aberto de Cristo, e que vai nos ajudar nesse caminho de salvação, porque essa igreja que vai trazer para a gente os sacramentos. E aí nós vemos também essa graça. Se lá na cruz já sai do lado aberto de Cristo o sangue da Eucaristia, a água do batismo, se depois no Evangelho Cristo confirma, quando Ele manda os discípulos: ide pelo mundo, fazer discípulos meus e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se Ele confirma a palavra do Deus Criador, lá no início, quando Deus diz: o homem deixará sua casa, seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e não serão mais dois, mas uma só carne. Retiro de casais, a gente celebrou esse final de semana. Veja, instituiu o sacramento do matrimônio, uma instituição que não tem fim, que jamais se acabará. Se a palavra de Deus institui os sacramentos como unção dos enfermos, a ordem do padre, hoje também mais um sinal dessa igreja, quando o Cristo ressuscitado sopra sobre os seus e diz: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados; aqueles a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. É essa igreja, filhos amados, que nasce do lado aberto de Cristo, e que tem os sacramentos que são sinal e caminho de salvação, e tudo isso por causa da grande misericórdia desse Senhor. Senhor, eu confio em vós. Vamos dizer juntos? Senhor, eu confio em vós. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. E a grande profissão de fé de Tomé, que teve que ver para crer: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Filhos amados, nesse dia da misericórdia, vamos beber dessa misericórdia, vamos crer nesse Cristo que nos alcança com seu amor, com seu coração afetuoso, misericordioso, Cristo que nos aguarda no céu, Cristo que prepara para mim e para você uma morada no céu, porque Ele quer que onde Ele está, nós estejamos um dia também. E para nós alcançarmos esse lugar que já é nosso por herança, nós temos que ser muito ruins para perder essa vaguinha no céu. Nós precisamos caminhar no caminho da misericórdia de Deus. Nós precisamos caminhar nesse trilho da igreja. Precisamos viver com essa comunidade que nasce há 2000 anos, perseverantes na oração, na doutrina dos apóstolos, na fração do pão, na oração comum na nossa assembleia,
Tomé não estava com a comunidade. E aí perdeu grande graça. Que a gente caminhe no caminho do Senhor, segundo a misericórdia de Deus. E que a palavra do Senhor nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.